nome é Laine, sou professora de História do Brasil e hoje vamos falar sobre alguns fatos importantes que aconteceram ainda ali no período colonial, tá? Bom, então durante o século XVIII houve alguns movimentos que prenunciavam o declínio colonial, ou seja, esse sistema ele estava em crise. Até por diversos motivos, como vocês viram nas aulas passadas, como por exemplo a exploração aurífera, os altos impostos cobrados pela coroa. E também vale lembrar que até o ano de 1763, a capital do Brasil era Salvador, mas houve aí algumas mudanças e foi transferida para o Rio de Janeiro. E com isso a perda de alguns privilégios e também a redução de recursos que eram destinados à cidade de Salvador. Eu falo isso pelo fato que a gente vai hoje abordar um desses movimentos, que foi a Conjuração Baiana, tá? Para vocês poderem compreender um pouco a situação. E em 1798, nesse movimento de contestação político, ele foi, digamos assim, desbaratado, ou seja, foi interrompido, não chegou a eclodir. E teve como palco principal, Bahia, que já conhecia um grande aumento significativo da produção açucareira, como também da grande quantidade de escravos, certo? E quem se beneficiava com isso? Os grandes produtores, enquanto a população sofria lá com a escassez de alimentos e também pelas más condições de vida. E isso foi agravando, gerando aí grandes tensões, tá? Os conspiradores baianos, eles anunciaram publicamente as suas intenções em relação a esse movimento, Chegaram a fixar alguns cartazes em lugares importantes da cidade de Salvador, tá certo? E além de utilizarem uma linguagem mais doutrinária, digamos assim, do que lá os revoltosos de Minas Gerais, eles pregavam o igualitarismo social, eles eram movidos aos ideais lá da Revolução Francesa, certo? E os conjurados baianos, eles tinham uma condição social mais abrangente, porque quem era, que estavam envolvidos nesse movimento? Os artesãos livres, os comerciantes, os clérigos, militares também, tá? Médicos, homens brancos, forros pardos, como também os escravos, tá? No caso, eles possuíam aí um caráter mais popular. Já na Conjuração Mineira, eram, digamos assim, que era um caráter mais elitista, tá bom? Logo eles foram, houve aí uma repressão das autoridades a essas pessoas que estavam envolvidas, e muitos foram presos, alguns eles foram condenados à morte, no ano de 1799, tá? Foram executados em praça pública, como por exemplo João Dantas, João de Deus do Nascimento, tá? Luiz Gonzaga das Virgens, entre outros. Até porque eles não possuíam uma condição assim, digamos, mais favorável, tá? Bom, vale ressaltar que nenhum desses movimentos e tão poucos, algumas revoltas que aconteceram em toda a colônia pregou uma independência, digamos assim, de toda a América portuguesa,
tá? Mas é claro que deixou algumas marcas aí de transformação, né, importante que estava acontecendo no Império Português, tá bom? Eu também quero deixar aqui com vocês, né, alguns fatos que a gente pode relacionar com o outro movimento, né, que foi a Conjuração Mineira, até para a gente poder comparar um pouco e tirar aí uma reflexão, tá? Bom, então durante muito tempo, né, a Conjuração Baiana, ela, digamos assim, foi um pouco esquecida, né? Já em contrapartida, desde lá o século XIX, a Inconfidência Mineira, né, a Conjuração Mineira, ela esteve presente, né, ela está ainda presente no imaginário histórico dos brasileiros, né, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o movimento da Bahia, ele foi muito mais, digamos assim, radical politicamente e também, né, pela sua composição social do que os revoltosos lá de Minas Gerais, tá? E também, né, esse movimento, ele propunha aí uma transformação social ainda mais profunda, tá? Digamos, de maior impacto. E era justamente por isso, né, que as autoridades lá da época desprezavam, digamos assim, né, pelo simples fato, né, que havia aí alguns interesses ideológicos, tá? Então é bom a gente refletir aí um pouco sobre isso. E também a construção de um herói, né? Que no caso a Conjuração Mineira só adquiriu essa importância toda, né, após a instauração da República, certo? E os republicanos, né, desejosos aí de criar um herói, né, como por exemplo Tiradentes, e compará-lo até chegar a compará-lo até a imagem lá de Jesus Cristo, né, por ser um homem branco, de olhos claros, né, e Tiradentes, né, que foi morto pelo governo monárquico. Então tem toda esse envolvimento aí, tá, para construção de um herói. Então eu deixo aí minha reflexão, por que a Conjuração Baiana não teve, digamos assim, tanta importância, né, como a Inconfidência Mineira. Quais são os interesses por trás disso aí, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida é só vocês deixarem no comentário que iremos responder, tá bom? Eu espero que vocês estejam se cuidando, né? E que logo, logo possamos estar juntos, tá? Um grande beijo e se cuidem.